Vamos lá. Tema da nossa aula de hoje: novidades do Renajude. Como que você usa esse sistema para também aplicar as medidas atípicas de coerção, que nós vamos falar sobre elas, especialmente a apreensão da CNH do devedor. Vamos lá. O Renajude é um sistema eletrônico que os juízes acessam para poder ter informações da base de dados do Denatran. O Denatran, então, ele reúne todos os dados de veículos automotores do Brasil. Então, se você comprar um carro, seu carro vai ter que ser registrado no Denatran. Você vai no Detran da sua cidade, que entra no sistema do Denatran e coloca todas as informações, placa do carro, chassi, quem que é o proprietário, onde que mora, todas as informações. E aí, os juízes passaram a ter acesso direto ao sistema do Denatran, que é o sistema que tem todas as informações sobre veículos automotores. É o Renajude, tá? É o sistema chamado de Renajude. Para que esse sistema tem servido na prática? Primeiro, para que o juiz possa investigar a pedido da parte se o devedor tem algum carro registrado no nome dele. Então o juiz entra no sistema, bate o CPF ou o CNPJ do devedor e o sistema pesquisa. Pronto, apareceu. Então o devedor tem lá um automóvel da marca Volkswagen Gol no nome dele. E traz a placa, traz todas as informações. O juiz pega aquele resultado, coloca no processo e pergunta para o exequente: você quer penhorar esse carro? E o exequente: sim, eu quero penhorar esse carro. O juiz faz um auto de penhora desse carro. E aí o juiz volta lá no sistema, lá no Renajude, e anota a restrição de penhora. Para quê? Porque esse carro, se o proprietário dele tentar vender, vai estar lá que o veículo está penhorado por força do processo tal. O juiz também consegue no Renajude colocar outras restrições nesse carro. Ele consegue colocar restrição de licenciamento, então o proprietário não consegue licenciar porque tem a restrição, e o juiz também consegue colocar restrição de transferência para que ele simplesmente não transfira para ninguém, e o juiz consegue colocar restrição de circulação. Essa restrição é muito importante na prática. Quando? Em que momento? Olha que importante, então. Vamos voltar um pouquinho a fita. O juiz consultou o Renajude, achou um veículo e aí informou para você, exequente. Exequente, o executado tem esse veículo Gol. O que você quer que eu faça? Aí você fala: eu quero que Vossa Excelência penhore. O juiz vai lá, penhora, volta no Renajude e registra a penhora. Fica anotado lá no prontuário do Denatran. E aí, o processo precisa continuar, né? Como que é a continuação desse processo? O juiz manda avaliar o veículo. Vamos ver quanto que vale esse veículo. Tá bom, mas o veículo está na posse do executado. O veículo não está com o exequente. Então você, exequente, hoje, você tem a faculdade de escolher quem é que fica como depositário. A preferência da lei é pelo depositário judicial. Mas como quase nenhuma comarca tem o depositário judicial, a lei fala que aí, nesse caso, a preferência é do exequente, quando a gente está falando de bem móvel. Não é mais como era no Código de Processo Civil anterior, onde a preferência para ficar com a posse, com o depósito do bem penhorado, era do executado. Hoje, o bem penhorado só fica com o executado se o exequente assim o desejar. Então, na prática, o que você vai fazer? Pediu a penhora do carro e já pede para o juiz que o depósito fique nas mãos do exequente, intimando o executado para apresentar o bem. Ah, professor, o executado foi intimado, ele não apresentou o bem, ou ele falou que o bem nem está mais com ele. Você vai pedir para o juiz anotar lá no Renajude a restrição de circulação. Por quê? Porque se esse carro for parado em uma blitz, a polícia vai segurar esse carro e esse carro vai ser entregue no processo. Ah, professor, mas e se ele não cair numa blitz? Mais cedo ou mais tarde, a não ser que esse carro fique trancado numa garagem pro resto da vida, mais cedo ou mais tarde, alguém vai precisar licenciar, alguém vai precisar resolver a situação desse carro. Então, a restrição de circulação é muito importante. Eu estou te falando aqui algumas coisas, algumas funções do Renajude, embora não seja ele o objeto do nosso estudo de hoje. Qual que é o objeto do nosso estudo de hoje? A novidade. Qual que é a novidade do Renajude? Quem é aluno do treinamento Expert em Execução, lá no nosso módulo de procura, de busca de bens, vai encontrar uma aula completa sobre Renajude, onde eu exploro todos os detalhes. E agora, essa aula é uma aula complementar sobre as novidades do sistema. Bom, meus queridos, o Renajude já há um bom tempo está passando por atualizações e agora
agora ele está sendo plugado a uma base de dados, não mais apenas sobre os veículos e seus proprietários. Agora ele está sendo plugado na base das CNHs, das Carteiras Nacional de Habilitação. Então existe uma base que cadastra o veículo e existe uma base que cadastra os condutores habilitados. Então, o juiz ele consegue ir lá no Renajude ter informações sobre a Carteira Nacional de Habilitação de qualquer pessoa. Inclusive, o juiz consegue suspender essa carteira. E essa é a principal função que interessa para a nossa aula de hoje, para a execução. O Renajude também está passando por atualização para facilitar o leilão de veículos apreendidos. Então, como é que funciona no processo criminal, por exemplo? O cidadão ele é preso traficando droga com um carro. Esse carro ele é apreendido. E esse carro não pode ficar parado indefinidamente lá no pátio do fórum. Hoje a lei autoriza que ele seja vendido. E aí, depois que ele é vendido, depois que se faz o leilão desse carro, precisa se comunicar ao Denatran. Olha, esse carro foi vendido em leilão, troca a titularidade dele. Agora tudo isso vai poder ser feito pelo Renajude. Mas o que interessa mais para a nossa execução é a questão relacionada à Carteira Nacional de Habilitação do devedor. Antes, caso o juiz decidisse por determinar a suspensão da habilitação de uma pessoa, ele mandava um ofício para o Detran. E às vezes demorava meses e meses para se ter a resposta desse ofício. Tá? Agora não, agora o próprio magistrado acessa o sistema, o próprio magistrado entra lá no Renajude e ele toma as providências que ele tiver que tomar. Se tiver que suspender, ele suspende. Se tiver que reativar, ele entra lá e reativa. Agora é com o juiz, não depende mais de enviar o ofício físico para o Denatran, esperar meses e meses uma resposta, que às vezes era isso que acontecia. Levava meses e meses para voltar uma resposta do Denatran. Tá bom, professor, mas como que eu posso usar essa novidade na prática? Como que eu consigo, no meu dia a dia, me valer dessa novidade? Como é que eu posso usar isso nas minhas execuções, nos meus pedidos de cumprimento de sentença? E é aí que entram as medidas coercitivas atípicas. Professor, o senhor falou grego, o que são medidas coercitivas atípicas? Bom, se a gente está falando de algo que é atípico, tem coisas que são típicas. Mas vamos voltar um passo para trás para eu poder te ensinar o que são medidas coercitivas, tá bom? Olha, o nosso Código de Processo Civil, ele foi desenhado para que uma pessoa que tenha um crédito consiga receber. Ele foi desenhado de forma a autorizar o Estado a entrar no patrimônio de uma pessoa, pegar um bem e utilizar esse bem para pagar uma dívida. Mas, às vezes, até que isso aconteça, a própria lei autoriza que o juiz use medidas para forçar o cumprimento espontâneo da obrigação. Olha, réu, você está devendo aqui, você foi condenado. Olha, eu vou tomar essa medida como forma de te mostrar que é melhor você cumprir a obrigação, ao invés de ficar resistindo, ao invés de ficar aí passivo, esperando o Estado entrar no seu patrimônio. A própria lei traz medidas de coerção, que são lícitas. Quando eu falo medidas de coerção, eu não estou falando para você ir lá, botar um revólver na cabeça do devedor e coagir, ó, você paga ou você morre. São medidas que estão previstas na lei, algumas textualmente. A própria lei dá a ideia da medida, vai e toma essa medida. Essas são as chamadas medidas coercitivas típicas. E algumas vezes elas são atípicas, ou seja, elas não são escritas, delimitadas na lei. Elas podem ser tomadas de acordo com a criatividade do exequente. Então vamos lá. Medidas executivas, aliás, medidas coercitivas típicas, elas têm a previsão expressa e detalhada na lei. Não tem espaço para criação do intérprete, do exequente. Por exemplo, a lei autoriza que você anote o nome do devedor em um cadastro de inadimplentes. O que é? Qual é a finalidade dessa medida?
coagir. Ó, devedor, me paga, senão você fica com o nome sujo. Enquanto você não me pagar, você não vai mais conseguir crédito, porque o seu nome está sujo. Veja, é uma medida que tem a finalidade de coagir, de forçar o cumprimento da obrigação. E é uma medida típica, está lá prevista na lei. Você vai e anota o nome do devedor em cadastro de inadimplente. Mas existem as medidas executivas atípicas, que ela tem uma previsão genérica na lei, ela deixa muito espaço para a criação. Nós vamos falar onde que está previsto, qual que é o fundamento legal para que você tome essas medidas coercitivas atípicas, que é o que mais importa para a nossa aula de hoje. Está lá, artigo 139.4 do Código de Processo Civil. O artigo 139 fala assim, ó, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. Então, ó, incumbe ao juiz, é uma função do juiz, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias que forem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, o juiz condenou o réu a pagar uma quantia ao autor, cabe ao juiz determinar todas as medidas que sejam coercitivas. Veja, o código não fala quais medidas, o que? Ele deixa a critério do juiz, claro que sempre a pedido da parte. E é aí que tem entrado a criatividade dos profissionais, tá? Aí que tem entrado o raciocínio lógico, aí que tem entrado aquilo que diferencia os homens dos meninos. O bom advogado, ele sabe apresentar para o juiz medidas coercitivas atípicas que vão ter um bom resultado prático. E é isso que você precisa entender, tá? Se as medidas elas são atípicas, o limite é a sua imaginação, tá? Eu vou te dar nessa aula de hoje exemplos de medidas que podem ser pleiteadas. Uma das que se tornou mais comum é a famosa apreensão da CNH do devedor. É a que se tornou mais comum, a apreensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor. E muitas pessoas aqui já fizeram o pedido. Agora, eu acredito que uma coisa a maioria tem em comum. A maioria deve ter tido esse pedido indeferido. Como assim, professor? A lei prevê, mas os juízes indeferem? Bom, sim, tem acontecido da maioria dos pedidos ser indeferido e hoje eu vou te mostrar o porquê e como que você faz para o juiz deferir. Antes, cabe sempre uma boa observação. Meus queridos, essas medidas, elas são novidades, entre aspas, né, do Código de Processo Civil, que já nem é tão novo assim. Mas no direito, as coisas caminham a passos de tartaruga. Então, até que se consolide na cabeça dos magistrados de todo o Brasil que essas medidas coercitivas, elas não são uma vingança do credor contra o devedor, elas são medidas para auxiliar a fazer com que o processo chegue ao seu fim. Então, isso demora para entrar na mente dos magistrados, principalmente quando o magistrado não está estudando ativamente a execução. E é aí que entra o papel fundamental do advogado. É aí que entra o papel do advogado que está aqui, que estuda, que vai apresentar uma boa fundamentação, especialmente uma fundamentação respaldada pela jurisprudência do STJ. Se você simplesmente vomita lá uma petição dizendo assim, quero que bloqueie a CNH do devedor, é muito fácil para o juiz indeferir, falar que isso não tem respaldo na lei, falar que é uma medida arbitrária, que é uma medida desarrazoada. Quando você fundamenta de acordo com o que eu vou te ensinar hoje, você fica muito mais perto, muito mais próximo de ter sua medida deferida. Veja, nós estamos entrando na prática. Você sabe que pode pedir. Eu acabei de te falar que a lei permite que você peça. Tá bom, mas na prática, o que eu tenho que colocar na minha petição para eu convencer o magistrado? Esse é o ponto mais importante.